Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar lá em Geografia. Peguem a apostila de vocês para vocês continuarem, né? E a gente vai começar falando agora sobre pecuária, tá? Pecuária e agricultura no Brasil, tá? Então vamos lá, pega a apostila de vocês, lá em pecuária, na página 9, tá? Então nós vamos ver a pecuária, ela é muito importante, né, no Brasil. Por quê? Tanto a pecuária quanto a agricultura. Porque ela desenvolve a criação de animais, a criação de porcos, galinhas, cavalos, né, boi, cabra e outros animais, né. Alguns confinados, alguns são criados de forma intensiva, outros são criados de forma extensiva, que a gente vai ver mais para frente, tá? Então tem gráficos aqui, ó, que a gente pode perceber a participação na produção de suínos e a participação na produção de frangos. Isso a gente está falando do Brasil, né? Então a gente pode ver aqui, ó, a participação de suínos, a participação de frangos, no caso, né, da criação, é bastante grande, né? É grande. Então a gente pode ver, essas imagens aqui mostram uma pecuária intensiva. O que é a pecuária intensiva? A criação de animais em pequenos lugares. A criação com mais investimento, com mais tecnologia, para ele ser produzido, vamos dizer assim, para o produto chegar no seu ponto mais rápido e ele ser vendido mais rápido e ter um lucro mais rápido, né? Então aqui a criação de porcos, ó, de forma intensiva, eles ficam em pequenos locais, comendo e bebendo o dia todo para ele ganhar, engordar rápido, né? E aqui a mesma coisa, né? Criação de aves, no caso, criação de frangos, tá? Então, isso aqui são criações de forma intensiva. Aí a gente vai ver, ó, o Brasil, a distribuição do rebanho bovino, né? No caso de boi, né? A gente vai ver que todos os locais aqui do Brasil, todas as regiões, têm criação bovina, né? Uns maiores e outros menores. Aqui na região centro-oeste, por exemplo, é a maior, onde tem o maior rebanho bovino do Brasil, tá? Depois vem lá a região norte, né? Depois a região sudeste, depois a região sul, depois a região nordeste, tá? Então a gente vai ver, uma região centro-oeste é a que tem maior rebanho bovino do Brasil. Então, como eu estava falando, a pecuária é extensiva e a pecuária é intensiva. A pecuária extensiva, ela é criada, o animal é criado solto no pasto, né? Então, principalmente no caso dos bois, a gente vai falar, né? Do rebanho bovino. Ele é criado solto, ele tem pouco incentivo, né? Ou seja, quase não tem gasto com ele. Ele fica lá comendo a grama, lá, o capim, e ele tem pouco incentivo, ele tem pouco, a pessoa que está criando de forma extensiva, ela não precisa investir muito nessa criação, tá? Ela vai investir pouco. Só que o rendimento dela também vai ser menor, porque vai demorar muito mais tempo para esse boi, no caso, ele chegar a um ponto de abate, chegar a um ponto para ser vendido. Então ele vai gastar menos, mas vai demorar muito mais para ele ter o retorno do lucro dele. Já na forma intensiva, o que acontece? É criado, igual eu mostrei para vocês ali em cima, em pequenos lotes, em pequenos locais, onde o animal quase não vai ter local de se movimentar e ele vai ter comida o dia todo, né? Então a pessoa que está fazendo uma pecuária intensiva, ela vai investir muito mais em tecnologia, ela vai investir muito mais, só que o retorno dela vai ser muito mais rápido, né? Esses animais, eles vão criar um porte muito mais rápido, ele vai engordar muito mais rápido e vai ser vendido mais rápido. Então o retorno dela vai ser financeiro, vai ser muito mais rápido. Essa seleção, ou seja, essa pecuária intensiva, chama-se uma seleção de raças por confinamento. Confinamento quer dizer você ficar fechado no local, né? O animal ficar fechado no local, só comendo e bebendo para criar peso rápido, tá? Que aqui tem outro modelinho, ó, né? Aqui é a pecuária extensiva e aqui é a pecuária intensiva, tá? Então, ó, em pequenos locais fica muito animal, né? Em uma extensão maior, mesmo tendo bastante animal, mas ele tem muito local para ele andar. Ele vai andar e comer o dia todo, só que ele vai gastar energia, porque ele está andando
Nesse caso, ele vai comer o dia todo, mas ele não vai gastar energia. Então, aqui ele vai demorar muito mais para ganhar peso e aqui ele vai ganhar peso muito mais rápido. Ok? Aí a gente vai ver. Quando a gente fala em pecuária, a gente também vai falar de tecnologia. Hoje em dia, na área da pecuária, já tem também muita tecnologia. Não é só na agricultura que tem máquinas, que tem tecnologia. Na pecuária também tem, principalmente na área de genética, né? Então, o que é na área de genética? Os avanços, eles fazem mutações genéticas em laboratório e levam isso aí para a área rural. Ou seja, eles produzem novas raças, eles adaptam novas raças para ser mais pesada, para ter ganhar peso mais rápido. Então, muita coisa, vamos dizer assim, da área de genética é feito em laboratório e levado para o campo para ser empregado no campo, né? Então, eles fazem mutações nos genes, né, no gene da raça, para que essa raça ganhe peso mais rápido, tenha uma carne mais macia e tudo mais, ok? Agora, a agricultura no Brasil. A agricultura no Brasil é muito importante. Por quê? Porque o Brasil é um país, vamos dizer assim, exportador, é um agroexportador, ou seja, é um país que exporta muito alimento para outros países, né? O que é exportar? É você mandar o seu produto para outros países. Então, o Brasil, no mercado mundial, ele é muito importante na produção de alimentos. Então, ele produz muito, por exemplo, muito milho, muito soja, muito trigo, né, e outros produtos e manda para fora. O Brasil, hoje em dia, exporta muito soja, né, para outros países. Aí a gente vai ver mas qual que é a diferença, por exemplo, do Brasil para outros países que também produz, que também manda, faz essas exportações de produtos agrícolas? A gente vai ver que a diferença do Brasil para países desenvolvidos, para os países ricos, são os subsídios. O que são os subsídios? São incentivos que o governo dá para o produtor. Então, em caso de países desenvolvidos, no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, né, e de outros países desenvolvidos, o governo ele ajuda o agricultor a produzir e ter mais lucro, vamos dizer assim. Então, ele pode vender mais barato o produto. Né? Então, o governo ele abaixa o imposto do agricultor, ele incentiva fazendo financiamento mais barato. Né? Então, quer dizer, o agricultor ele tem alguns subsídios, alguma ajuda de custo para ele produzir mais barato e vender mais barato. Mesmo esse produtor vendendo mais barato, ele está tendo lucro. Então, esses subsídios acontecem onde? Em países desenvolvidos, tá? Em locais onde o governo ajuda, né, de várias formas o agricultor a produzir para ele poder vender mais barato também. Mesmo assim, ele vai ter lucro, tá? No caso, por exemplo, da agricultura, a agricultura ela está relacionada com muitas outras funções. Por exemplo, a agricultura. A pessoa vai lá, planta o seu produto, ela tem que ter uma rede de transporte para tirar o produto do campo e levar para um local que vai armazenar. Nesse caso, são as cooperativas e tudo mais. Depois, essa cooperativa ela vai mandar para o porto para ser exportado esse produto. Então, tudo isso aí, ele gera o quê? Um agronegócio, né? Um agronegócio, que são grandes empresas que estão ligadas à pecuária, à agricultura, tá? No caso do agronegócio, ó, são empresas que são ligadas à agricultura, à área rural, tá? Aí a gente vai ver lá, ó, né? Isso aqui, ó, no caso aqui, ó, são pessoas, né, frigoríficos, que vão receber, no caso, o animal, né, para abater o animal, para né, fazer todo o processo de higienização, limpeza, tudo para mandar para o mercado, tanto para o mercado exterior, tanto para o mercado interno. Aqui é a produção de máquinas agrícolas, né, aqui é onde fazem pesquisas, a Embrapa, né, onde fazem pesquisas tanto para a pecuária quanto para a agricultura. E aqui são as cooperativas onde é armazenado o produto, tá?
Aqui depois tem uma atividade que vocês vão fazer uma pesquisinha aí, tá? Aí a gente vai ver saldo positivo e saldo negativo. O que é saldo positivo e saldo negativo? Saldo positivo é quando o produto, vamos dizer, você planta, você vende e você tem lucro, né? Quando você vende o produto, mas o lucro é muito pequeno ou quase nada, o que acontece? É um saldo negativo, tá? O comércio de produtos agroalimentares no Brasil entre 1995 e 2013. Então, olha, o que aconteceu com o saldo? Né? O que aconteceu desde 1995 até 2013? Aumentou muito, né? Então, quer dizer que a produção agrícola no Brasil cresceu e cresceu muito, tá? Tá, agora a gente vai ver o seguinte. Tem fatores naturais que interferem na agricultura? Claro que tem. Né? A qualidade do solo, o clima, o relevo, tudo isso aí interfere muito na agricultura. Então, por exemplo, o solo ele tem que ser um solo rico em nutrientes, né? Para poder produzir o que você plantar. Então, às vezes esse solo ele não é tão rico em nutrientes, né? Não é tão fértil, vamos dizer assim. Então, a pessoa ela tem que investir no solo. Ela tem que colocar nutrientes que esse solo está precisando para que esse solo fique com condições adequadas para a produção. Né? Tem que ter o quê? Tem que ter uma concentração de calcário, tem que ter uma concentração de alumínio, tem que ter vários nutrientes para que esse solo consiga ser fértil. Né? No Brasil, não é todo o estado ou a região brasileira, vamos dizer assim, que é fértil. Muitas regiões elas têm que ser ser colocada, vamos dizer assim, muito nutriente para ela conseguir gerar produção. Né? Outros locais do Brasil são muito férteis já por natureza, mas grande parte do Brasil ela tem que ter muito nutriente para que consiga produção. O relevo. Claro que o relevo é uma coisa muito importante para a produção de alimentos. Né? Se eu tenho um relevo acidentado, um relevo montanhoso, né? Não é em qualquer lugar que eu vou poder plantar. Principalmente hoje, onde a tecnologia está muito presente no campo. Hoje em dia quase não se usa mais mão de obra no campo. É tudo máquina, tudo feito por tratores, por plantadeiras, por colhedeiras. Né? Então, hoje em dia, o relevo de uma região é muito importante para a produção, né? Para se plantar. E a qualidade do solo e o relevo aqui no caso tem que ser propício. O clima, outro fator muito importante também. Né? Eu não posso plantar um produto que que ele gosta, vamos dizer assim, de uma região fria em uma região que só tem calor. Ele não vai produzir, né? Ele pode até nascer o produto, mas ele não vai produzir o tanto que teria que ter essa produção, né? Que acontecer essa produção. Então, o clima ele condiciona, sim, o cultivo de plantas, né? A gente pode perceber que as plantas elas se adaptam a determinados tipos de climas, tá? Quando as técnicas agrícolas superam os limites naturais. Tá, aqui é um deserto, né? Aqui é o deserto da Arábia Saudita. Como que tem uma plantação tão verdinha aqui nesse deserto? Por quê? Por causa da tecnologia. A tecnologia de irrigação, no caso. Aqui é uma área deserta, é uma área que não tem umidade, uma área que chove muito pouco ou quase não chove, né? Só que o que acontece aqui? Eles fizeram esse sistema de irrigação. Então, eles plantam e irrigam a produção. Então, isso aqui é o quê? É uma tecnologia, né? É uma nova técnica, né? Uma técnica para que possa produzir em áreas secas, em áreas desérticas. Né? Então, a tecnologia hoje em dia ela é muito presente dentro da agricultura. Tá? Aqui é uma produção de uva. Né? A uva, antigamente, ela se adaptava muito a áreas frias, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, onde o clima não era tão quente, né? Porque Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a região sul, por exemplo, ela é bem afastada do trópico, né? Da linha do Equador ali. Então, quer dizer, mesmo sendo verão, não era tão quente assim, né?
Só que hoje em dia é produzido uva em várias regiões do Brasil. No caso aqui, ó, é uma região do Vale do Rio São Francisco, né, no Pernambuco. Então, por quê? Porque tem adaptações, tem tecnologia, né, tem coisas que eles estão implantando lá para tornar essa região produtora de determinados produtos que antigamente não era possível, né, a irrigação, o cultivo em determinados locais próximo a rios, tá? A modernização agrícola e a estrutura fundiária, é o que a gente estava falando. Após a Revolução Industrial, né, aconteceu muita modernização na área, vamos dizer, de técnicas, de novas técnicas. E essas técnicas não foi só em área de indústria, vamos dizer assim. Porque quando a gente fala Revolução Industrial, a gente pensa em indústria, né? Mas a partir do momento que houve uma revolução na indústria, essa revolução também chegou no campo. Então, o que acontece? Antigamente precisava-se de muita gente para trabalhar em uma área rural, e uma área pequena rural, né? Hoje em dia são poucas pessoas que trabalham na área rural. A maior parte é feito por máquinas, né? Então, o que aconteceu? As propriedades rurais que antigamente eram familiares, que as pessoas tocavam pequenas propriedades, elas foram acabando. As pessoas que tinham dinheiro, vamos dizer assim, foram comprando essas áreas menores e foram se tornando, vamos dizer, latifundiários, né? Pessoas que têm bastante terra, porque elas tinham dinheiro para investir em máquinas. As pessoas que não tinham dinheiro para investir em máquinas, elas foram tendo que sair do campo e ir para a cidade fazer outra coisa. Só que o que acontece com isso, né? Os pequenos proprietários, pequenos produtores de terra, vamos dizer assim, se tornaram viajantes. Eles tiveram que sair da onde eles moravam, né? Eles foram expulsos, vamos dizer, do campo, porque eles não tinham dinheiro para comprar tecnologia, porque era uma agricultura pequena, eles plantavam apenas para subsistência, né? Subsistência deles. Então, o que acontecia? A partir do momento que as pessoas ali em volta começaram a comprar as terras, né, que tinham dinheiro para investir em tecnologia, essas pessoas que não tinham dinheiro para investir em tecnologia tiveram que vender suas terras para as outras pessoas e vir para a cidade, vir para a área urbana. Com isso, o que aconteceu? Isso aqui, claro que é uma obra de arte, né, mas aí está mostrando que as pessoas saindo da área rural e vindo para o campo. Muitas dessas pessoas foram morar em favelas, foram morar em locais sem nenhum tipo de planejamento, né? Porque não tinham condições mais de ficar na área rural. Aí nós temos os latifúndios e os minifúndios. O que são latifúndios? São grandes propriedades de terra, né? São locais onde a tecnologia está muito presente. Minifúndios são tamanhos diferenciados, são pequenas propriedades de terras, né? São inferiores a 10 hectares, por exemplo, tá? Aí a gente vai ver lá a distribuição das propriedades familiares. Hoje ainda existem, sim, propriedades que a família toca, tá? Ou seja, que tem lá pessoas que fazem hortas, né? Que plantam pequenos lotes, vamos dizer assim. Só que só a família que toca aquilo lá. Não tem, vamos dizer, pessoas que saem empregados, né, funcionários, vamos dizer assim. É só a família que toca aquela produção ali. Existe, mas é pouco, tá? E a gente vai ver que com a modernização agrícola, a partir de 1960, que aconteceu toda essa modernização, né, foi contado o quê? Com grande investimento, né, que antigamente era só para a subsistência das famílias, começou a contar com grande investimento, com a modernização da agricultura, né, a partir de 1960. Então, as máquinas chegaram na área rural com muita, vamos dizer assim, com muita precisão, né? Produz-se muito mais hoje por causa das máquinas. Agricultura e saúde, produtos orgânicos e produtos geneticamente modificados. Isso que é o que a gente estava falando lá no comecinho. Produtos orgânicos, a gente já sabe que é aquele que não usa nenhum tipo de veneno, né, de agrotóxico.
A pessoa planta e esses produtos orgânicos, eles são feitos, vamos dizer assim, eles são produzidos pela agricultura familiar. Ou seja, a família ali, ela produz, ela cuida, não usa nenhum tipo de agrotóxico, tá? Então, ele é orgânico. E os produtos geneticamente modificados são produtos que são plantados em maior extensão, tá? Eles são plantados em maiores extensões de terra. Consequentemente, eles vão ter uso de agrotóxicos, uso de muito produtos químicos, vamos dizer assim, tá? É uma genética que foi modificada, tá? É uma qualidade, por exemplo, hoje em dia existem muitas qualidades de feijão, muitas qualidades de soja e tudo mais. Por quê? Porque eles foram modificados, a semente deles foram modificadas, tá? Só que para essa modificação é implementado, vamos dizer assim, muitos produtos químicos nele. Já o orgânico não tem produção química, tá? Se ele precisa de adubo, é um adubo orgânico, tá? É tudo orgânico, não tem nada químico. Aí a gente vai parar por aqui, depois na outra aula a gente começa em reforma agrária. O que é reforma agrária, tá? Por hoje a gente para por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida me procura, ok? Até mais.